graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Apocalipse, do capítulo 10 ao capítulo 12. Nessa parte de estudo, falando especificamente sobre a autoria do livro do Apocalipse, o autor se identifica apenas como João. E acredita-se então que a sua personalidade era comumente conhecida. Ele era um homem de grande autoridade que não carecia de muitos detalhes para confirmar quem realmente era. Saberia-se quem era esse João que esteve na ilha de Patmos preso. Se não fosse assim, principalmente por ser um nome bastante comum, seria importante dar mais detalhes de quem seria esse João. A ausência de mais detalhes indica sim a possibilidade de que esse João fosse muito conhecido. O apóstolo João, filho de Zebedeu, já era considerado o autor do Apocalipse no século II depois de Cristo, por alguns pais da igreja, como Tertuliano, Hipólito e até mesmo Orígenes. Para eles, não havia indícios de uma ideia diferente a respeito da autoria. João, o apóstolo, era o autor do livro do Apocalipse. E mesmo havendo vários autores que defendessem essa mesma ideia dos primeiros cristãos, nós encontramos, principalmente nos mais atuais, alguns que são contrários a essa possibilidade. Apesar das evidências internas, a maioria dos estudiosos contemporâneos nega que o apóstolo João tenha escrito o Apocalipse. As razões que comumente são apresentadas são a ausência da reivindicação dele ser um apóstolo, o autor, as diferenças teológicas, pelo menos da forma como apresentar alguns pontos da teologia, e também diferenças estilísticas, diferenças do jeitão de escrever, comparando, por exemplo, tanto na questão teológica como no jeitão de escrever, com o texto de 1 João, que entende-se sim ser do apóstolo João. Então, comparando com esse texto, os estudiosos mais atuais acham que há uma diferença muito grande a respeito de quem seria esse João, e poderia ser outra pessoa completamente diferente, pelo jeitão diferente de escrever. Eu entendo pessoalmente que a ideia dos cristãos mais antigos, que estavam mais próximos do texto original, ela deva ser levada mais em conta que essa repercussão que há em nossos dias. E a respeito do jeitão de escrever, o livro do Apocalipse é uma revelação, trata-se de uma revelação. João não estava apresentando o seu jeitão de pensar, mas ele estava apresentando aquilo que lhe foi revelado, ele estava registrando aquilo que lhe foi revelado. Então, é possível sim ter um jeitão totalmente diferente de escrever. Eu, pessoalmente, entendo que João, o apóstolo, seria o autor do Apocalipse, mas eu não tenho nenhum problema com a possibilidade de ser outro João, porque o texto, esse foi direcionado pelo Espírito Santo, a revelação foi dada, e eu creio então que foi um texto que deveria ser registrado para que nós tivéssemos conhecimento do que estava sendo declarado que iria acontecer, a profecia a respeito dos acontecimentos. Mas a mim é mais plausível a ideia, a hipótese de que o autor seja assim o apóstolo João, ainda que possa ser outro João sem nenhum problema. Eu acho que é João o apóstolo. Vamos falar um pouco mais a respeito agora do nosso momento devocional. O texto fala daquela passagem sobre comer o livro e fala que é doce, fala que é amargo. Como que pode ser ao mesmo tempo doce e amargo? Isso tudo passa, sim, pela questão do chamado e também da autoridade para pregar e anunciar ao Senhor a tantas outras pessoas. Isso, devorar o livro, passa também pela obediência em fazer aquilo que o Senhor manda, por mais estranho que possa parecer, como devorar um livro pode parecer muito estranho, mas devemos obedecer quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa. Passa também pela alegria de fazer a vontade do Senhor, e isso é doce. Passa pela angústia que nós podemos experimentar
Ao ver pessoas que não aceitam a mensagem que apresentamos e até inventam histórias mentirosas a nosso respeito, quer porque mentem totalmente, partem realmente de uma mentira, têm consciência do que estão falando e é uma mentira realmente, ou é algo que interpretaram errado e aí não estão aceitando a situação como ela realmente é, e aí falam coisas ruins a nosso respeito, e isso pode trazer sim tristeza, ainda que sejamos bem-aventurados quando fizerem isso, se nós estivermos vivendo de acordo com a vontade do Senhor e fazendo a coisa certa, e essas coisas acontecerem, formos perseguidos, falarem coisas erradas a nosso respeito, nós somos bem-aventurados. Mas ainda assim podemos sentir uma pontinha de chateação ao ver uma situação dessa. É doce, como fazer a vontade do Senhor, é amargo, como passar por situações complicadas. João fala sobre medir o santuário. O texto revela que durante 42 meses, 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, as nações vão pisar a cidade santa. Isso quer dizer que o templo deveria ser reconstruído. Isso inclusive tem ligação com a última semana profética de Daniel, no texto de Daniel, porque fala lá em Daniel sobre a quebra de um acordo na metade do período de 7 anos, fala de uma quebra de um acordo, fala de outras tantas coisas, e fala sobre parar o sacrifício, e para parar o sacrifício o templo tem que estar em funcionamento, então tem que ser reconstruído e estar em funcionamento. Então Daniel fala de todas essas coisas, e aqui nós vemos uma situação em que as nações vão pisar a cidade santa por 42 meses, 3 anos e meio. Isso confirma então a uniformidade da mensagem, porque há um paralelo com Daniel. E mesmo com tantos anos de diferença, e cada um falando de um ponto específico da revelação, nós vemos que é um texto que se junta, que se une e que está apresentando então informações a respeito do mesmo período. Sobre as 2 testemunhas mártires, muitos acreditam ser Moisés e Elias, e esse é outro tema que há grandes discussões, porque querem definir o nome das testemunhas. Bom, o texto não fala qual é o nome. O que está revelado pertence a nós. O que não está revelado pertence ao Senhor. O que está revelado pertence a nós e aos nossos filhos. E o que não está revelado pertence ao Senhor. Deuteronômio 29, 29. O texto não diz nomes. Diz apenas que são 2 testemunhas. Mas tem uma situação no texto do Apocalipse que mostra que as testemunhas permaneceram mortas por um período. Moisés já morreu. O Senhor mesmo relata, o texto de Deuteronômio nos mostra que o Senhor enterrou o corpo de Moisés no deserto. Então, ele já morreu. E Hebreus 9, 27 diz que ao homem está dado morrer uma vez só. Moisés morreria 2 vezes para ser testemunha nesse caso, porque as testemunhas permaneceram mortas por algum tempo. Então, eu entendo que as pessoas normalmente tentam definir os nomes por conta dos sinais que as testemunhas apresentam, e então parece realmente apontar para pessoas como Moisés e Elias, que realizaram sinais parecidos. Mas os sinais são do Senhor e não das pessoas. Se for para pensar em 2 pessoas, eu imagino muito mais Enoque e Elias, porque esses 2 a Bíblia diz que não morreram. Então parece mais plausível que seriam esses 2. Mas o Senhor pode ter qualquer um nesse papel. Ele é soberano, não nós. Nós não podemos definir como o Senhor vai agir. Ele age da forma como ele entende melhor. Nessa porção de leitura para o dia de hoje, nós temos o segundo ai. A profecia das testemunhas, o que elas podem fazer, os sinais. Nós vemos também um terremoto que mata várias pessoas depois da ressurreição das testemunhas, e que elas então, ressuscitadas, sobem aos céus. E ainda diz o texto que haverá um terceiro ai, mas o Apocalipse não fala a respeito dele. O que nós podemos entender é que esse terceiro ai se aproxima muito mais do fim para o novo começo do que qualquer outra situação. Então, muitas pessoas até tentam especular sobre todas essas coisas, mas
O texto não diz com detalhes a respeito, e aquilo que nos é revelado, nós temos como entender algumas coisas, verificar algumas possibilidades, mas ainda assim o agir definitivo do Senhor pode ser totalmente diferente. Como os judeus que tentaram definir como seria o Messias a partir das revelações, e quando o Messias veio, eles não identificaram o Messias em Jesus. Então, pode ser que nós estejamos mais preocupados em definir os detalhes de como as coisas vão acontecer, e quando elas acontecerem, nós não vamos entender, porque nós imaginamos que teriam que ser coisas diferentes. Deixemos com o Senhor realmente os detalhes de como as coisas vão acontecer e estejamos prontos para o fato de que vai acontecer. Eu entendo que no capítulo 11 do Apocalipse, João fala do fim. Ele fala sim do novo começo, seria a visão a partir do ponto de vista do céu a respeito dessa penúltima guerra, porque a última será travada depois do reinado milenar. Então João, nesse momento do capítulo 11, está vendo essa penúltima guerra, volta de Jesus e o início do reinado milenar. Eu entendo que no capítulo 11 João está vendo isso a partir do ponto de vista do céu. E ele está aí, então, terminando agora o Apocalipse dentro do que ele viu, mas a partir do ponto de vista do céu, que ele tinha subido para lá. A partir do capítulo 12, ele começa a ter as revelações e continua falando as coisas, mas é como se ele começasse a escrever tudo de novo. Lembrando sempre que quando ele está no céu e vendo as coisas a partir do ponto de vista do céu, não necessariamente segue a ordem cronológica dos eventos, porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Possivelmente, quando ele olha para a Terra e vê as coisas acontecendo aqui, talvez nós tenhamos uma ordem, mas ele está vendo as coisas de outra perspectiva do céu, e lá o tempo é diferente, porque o tempo é de Deus, então não segue a ordem cronológica do nosso tempo. Mas eu entendo que a partir do capítulo 12, João começa novamente o Apocalipse, como se começasse do capítulo 4, por exemplo, e cita o que ele vê agora a partir do ponto de vista da Terra. Muitas coisas ele vai repetir, outras ele vai falar totalmente novas. Vai apresentar mais detalhes das que ele repete, vai apresentar informações talvez até que pareçam diferentes, mas quando comparadas são as mesmas informações, e talvez com mais detalhes apenas, mas ele está vendo agora do ponto de vista da Terra. E vai ver outras coisas que ele não viu do ponto de vista do céu. Ter as chaves de leitura é muito importante para conseguir entender o Apocalipse. Jesus, ele é a cabeça do corpo, e o corpo é a igreja. O corpo de Cristo só estará realmente completo quando a cabeça estiver unida ao corpo. Eu entendo que esse momento é o momento do arrebatamento, quando a igreja de Cristo está de fato unida com o Senhor, o momento da noiva ser apresentada ao noivo, o cabeça tendo o corpo agora de forma completa, e essa coisa toda, todas essas analogias. E eu entendo então que esse varão que nasce da mulher, no capítulo 12 do Apocalipse, por exemplo, está tratando disso. Está tratando exatamente dessa questão do arrebatamento da igreja e do corpo de Cristo se unindo à cabeça para ser o varão que nasce. Seria o momento do nascimento desse corpo de Cristo de forma completa, tendo Cristo como cabeça e a igreja como corpo. Seria então o momento do arrebatamento. E quem ficar vai viver um período de relativa calma, mas já vai enfrentar algumas situações complicadas. Vai ser um período de relativa calma, pelo menos no que diz respeito à perseguição. Vai ser muito falado a respeito de paz e de coisas em ordem, mas haverá sim situações complicadas, como por exemplo acontecimentos naturais e questões espirituais se manifestando, mas só depois da primeira metade desses 7 anos, que seriam os anos derradeiros, da última semana de Daniel, é que esses que ficarem também vão enfrentar perseguição se não seguirem na cartilha do anticristo. Nessa parte do texto nós vemos ainda uma batalha no céu, é um momento de fúria do inimigo, ele ainda tentará uma última cartada com o anticristo. O arrebatamento é o dia em que o Senhor vem como um ladrão, e quando chegar a hora do reinado milenar, os acontecimentos da grande tribulação vão mostrar claramente que o período do fim está chegando. Agora, enquanto esses 3 anos e meio não se cumprirem, o dragão não pode atingir a mulher.
Já que ele não pode atingir, causar problemas, seria esse primeiro momento ainda de parecer que está trazendo uma nova paz, um novo momento para a humanidade, até que quebre o acordo de 3 anos e meio, depois de 3 anos e meio, para terminar o período das 7 anos da grande tribulação, aí sim com grande perseguição e tudo mais. O anticristo precisa se apresentar na história, e ele vem comandado pelo inimigo, porque ele tenta ainda tomar as rédeas dessa história. Ele tenta comandar a história. E ele vai tentar isso através da besta, do anticristo. E com um discurso que vai parecer diferente do que a prática realmente vai revelar, desde o começo, na verdade, mas num primeiro momento ainda vai enganar e vai parecer que é uma coisa boa, quando na verdade não tem nada de bom. Ele vai falar de paz e vai enganar, depois disso, depois de um tempo, ainda vai perseguir realmente, parecendo que está com tudo em ordem, mas na verdade vai fazer tudo diferente do que fala. Nós devemos, porque temos o conhecimento dessas informações, nós devemos anunciar para que as pessoas saibam como será esse tempo e possam, caso estejam vivendo aqueles dias, entender um pouco dessas coisas e, quem sabe, ser aqueles que se acertam com o Senhor também durante esse período. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.